Fala, meus camaradas, como é que vocês estão? Gabriel Barros aqui, eu sou advogado. E novamente vamos fazer uma análise aqui de uma música de Eduardo, certo? Eduardo Tadeu, rapper, cantor de rap. Antes de começarmos, eu peço que você curta, se inscreva, comente, compartilhe, para a gente estar sempre trazendo aqui conteúdo, beleza? Veja, Eduardo Tadeu, já falei aqui sobre ele em alguns vídeos, né? Ele lançou um clipe muito bacana, muito interessante, em duas músicas, né? Com duas músicas, no caso. Uma que foi o da música Parque dos Monstros e outra A Lágrima da Rosa, que eu já fiz uma análise, certo? Então eu peço que vocês deem uma olhada, deem uma conferida. Peço também que vocês observem, por exemplo, o vídeo de Jones Manuel, certo? Ele fez um vídeo muito bom, porque teve o documentário, filme, né? Que saiu na Netflix aí dos Racionais, de Racionais MCs. É muito bom. E não que ele tenha feito análise do filme, né? Mas ele fez uma análise ali histórica, sociológica do álbum Sobrevivendo no Inferno. Acho que é muito bom a gente estar sempre fazendo essa conexão aqui, mediante um viés marxista, um viés materialista, certo? Trazendo o ponto crítico que o rap traz para aguçar o nosso pensamento, certo? Trazer uma criticidade cada vez maior para o nosso pensamento. Isso é muito importante, é bom a gente estar se mantendo aqui nesse tipo de engajamento, tá bom? Então vamos aqui, ele lançou esse clipe, né, que foi antes até do clipe da Lágrima da Rosa. Eu vou analisar aqui mais a música, vou ver se talvez eu consiga botar trechos também do clipe, que foi muito bom, como sempre, uma produção cinematográfica muito bem organizada, periférica, sabe? Então foi muito bom. Eduardo Tadeu, como sempre, ele não decepciona. A letra, né, camaradas? Eu vou fazer uma análise aqui sociológica, crítica, jurídica, beleza? Eu já tratei, né, de Eduardo Tadeu, como ele traz diversas facetas aqui de uma camada sociológica nas suas músicas, né, nas suas letras. Por isso que, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil, talvez até no mundo, ele seja o maior letrista, se tratando de rap, certo? Porque ele faz músicas que são realmente muito complexas, que traz conceitos históricos, sociológicos, da criminologia. Vou falar aqui de criminologia, da criminologia crítica sobretudo, certo? Como, por exemplo, ele traz alguns desses conceitos que, se a gente não estiver bem antenado, a gente não vai perceber, vai ficar confuso, vai pensar que a apologia é o crime. Por isso que normalmente, né, as mentes mais obscuras, mais obtusas também, não conseguem compreender a complexidade das letras e das músicas de Eduardo Tadeu, certo? E pensa que a apologia é o crime, pensa que é qualquer tipo de coisa, menos o que ele realmente traz, que é uma crítica contundente ao sistema capitalista como um todo, à forma jurídica, à forma sociológica e à forma de operacionalidade que esse sistema nos coloca, nos impõe, certo? E começa aqui, né? Atenção. Atenção, atenção, falo do Parque dos Monstros, onde 3 a cada 10 tem crime hediondo, onde não se aprende a desenhar carro protótipo, só fazer lista de juiz rumo ao óbito. O que é o Parque dos Monstros, né? Que ele vai trazendo aqui, né? É uma maneira que ele trata aqui, ele vai trazendo isso no clipe, nas músicas, e na música aqui, né, especialmente, de como as periferias, as favelas, viram berço da monstruosidade, porque é transformado nisso. O sistema nos impõe essa forma de viver, de uma maneira que, se a gente não virar um monstro, a gente não consegue sobreviver, certo? Então vira-se um parque dos monstros, basicamente, né? Eu vou complementar, vocês vão entender à medida que eu for seguindo aqui. Por exemplo, aqui é criador de latrocínio idealizado pelo magnata que nos quer vegetando com renda de sem percato, mundo à parte que ganha o termo comunidade pra ocultar o nível, porque na fase o Mali é lógico. São dois países africanos, né, que vivem conflitos aí complexos, né? Burkina Faso, inclusive, né, tem uma figura histórica muito relevante que é o nosso camarada eterno Thomas Sankara, beleza? Leiam. Se quiser, eu trago também vídeo aqui falando dele, ou falando de algum texto dele, que foi um revolucionário muito firme e que lutou bastante pela libertação, né, de Burkina Faso, sobretudo da colonização francesa, né? Mas veja, quando ele começa aqui, criador de latrocida idealizado pelo magnata, que nos quer vegetando com renda de 100 per capita, o mundo à parte que ganha o termo comunidade. Porque é uma coisa, né, que eu trato sempre aqui, dessa roupagem que o capitalismo traz aqui pra gente,
de diversificar os termos. Aí, por exemplo, não, vamos falar mais favela, aí bota comunidade. Pode até chamar assim, mas o que lá acontece não deixa de existir, não deixa de ser o que é. Então a gente não pode negar a realidade dos fatos. Então esse termo comunidade também, quando surge, tem muito a visão, uma vertente de querer dar uma nova roupagem para aquilo que realmente representa uma favela, que é um berço do abandono estatal. Aí bota-se comunidade, coisa desse tipo, assim, que ele traz essa crítica aqui, que ganha o termo comunidade, ou seja, como uma vertente mais bonita, deixar o clima, digamos, menos tenso, certo? Negando uma realidade, porque é isso que acontece aqui. Enfim, deixa eu pular aqui uma parte. Nascemos com propensão. Veja esse trecho aqui, né? Ele fala o seguinte: nascemos com propensão a 10 na disciplina. Nos programaram pra queimar fora o posto de gasolina. Em vez de lei de abate, pra quem segura 9 devia bater. Quem nos acha em container, não são forte quem não acha. Nas músicas de Eduardo ele também traz muito esse lado de como o sistema ele acabou ocultando toda a potencialidade da periferia, que joga sempre a gente que temos uma propensão para ser algo muito maior, muito melhor, mas a gente é sempre relegado. Por quê? Porque somos abandonados. O Estado abandona, isso é de propósito, não é? Isso é uma escolha política, certo? E Eduardo Tadeu deixa sempre claro isso nas suas letras, nas suas músicas. É uma escolha política, não é um erro ali acidental, coisa desse tipo. É uma escolha política que a gente não tenha todo o nosso potencial realmente alcançado, certo? A gente é sempre deixado de lado para que não alcancemos nossos objetivos no sentido de melhorar. Uma coisa que eu lembrei aqui, por exemplo, do filme lá de Racionais, o medo que tem, como nós que somos pretos, somos a maioria, da gente realmente tomar o poder. Lá no Racionais, né, no filme, eles documentaram isso. É a mesma coisa que Eduardo também traz em diversas músicas, o medo que eles têm. Então, para que a gente não chegue, para que a gente não alcance o poder, o que é que eles fazem? Relegam a gente. Colocam a gente sob condições desumanas. Violam direitos humanos, violam as leis, violam tudo. Ou seja, para que a gente não tenha condição de chegar onde nós poderíamos chegar. Porque não é interessante para esse sistema que a gente chegue, que a gente alcance todo o nosso potencial. Porque senão a gente vai mudar o sistema como um todo. E quem está lá, quem está lucrando com isso, quem está se dando bem com isso, não quer isso, obviamente. Entendeu? É isso que ele critica aqui, às vezes em linhas bem tênues e às vezes bem de uma forma que fica nas entrelinhas, na verdade, né? Deixa eu ver. Quem não acha correto é progressão de... Não acha correto progressão de pena, mas não liga se eu fico 5 a mais que a sentença. Quero ver seu meme de ódio boy quando trombar os monstros de uso e colete que não são SA. O novo monstro do Laguna gerando sufocamento, afundando sua Hilux com você dentro. Enfim, nesse termo, quando ele fala que não acha correto progressão de pena, mas não liga se eu fico 5 a mais que a sentença, que também é a seletividade. Quando a gente critica o sistema prisional. Porque para os diversos erros que acontecem no sistema, aí não há uma crítica. A mídia não critica isso. O STF, por exemplo, já declarou a inconstitucionalidade, o estado de coisas que são os presídios brasileiros. Que é coisa desumana, campo de concentração mesmo. Isso não é criticado publicamente. Isso não é colocado publicamente. Porque não é interessante, novamente, para esse sistema que isso se reverta. Que isso não aconteça. Porque tem gente lucrando com presídios privados e por aí vai, sabe? O lucro é sempre colocado em primeiro plano, sabe? Infelizmente é isso. E não é interessante para quem está dominando que isso seja mudado radicalmente. Porque senão pessoas vão deixar de lucrar. E esse sistema serve para quê? Para lucro. Então, por isso que existe essa seletividade na hora de criticar o sistema prisional. Quantas pessoas, eu já trabalhei com isso, por exemplo, fazendo progressão de pena. Muitas pessoas já têm passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Quando eu trabalhava na defensoria eu via muito isso. Isso não é colocado publicamente. Quantas pessoas estão lá
Fora que a gente já tem uma maioria carcerária, né, de presos provisórios e muitas pessoas que estão nessa situação, que já tem por obrigação, ou seja, por lei já tem a condição de estar na rua, estar solto, de ser livre, mas não são colocados. Por quê? Porque são esquecidos. É isso. Aí isso não é também debatido publicamente. É isso. Deixa eu ver aqui, Parque dos Monstros, tal. Por idealizador é só galil e peito com rombo, ele fala aqui. Que aqui crianças são soldados prontos para o confronto. Então é toda essa estética assim, de quando o sistema criminaliza a periferia, como eu disse no começo, para sobreviver a gente tem que infelizmente fazer diversas coisas que não deveriam ser feitas. E não estou falando de crime por si só, mas eu digo da sobrevivência por si só, na verdade, como tática de sobrevivência. Assim como o Racionais também coloca diversas vezes em seus álbuns táticas mesmo de sobrevivência. Silvio Almeida já falou disso, por exemplo, como ele escutava as músicas, né, do Racionais e via ali como uma maneira de sobreviver, por exemplo. Quando a gente escuta o rap, a gente vê isso também. Então, nesse parque aqui dos monstros, as crianças se tornam, por opção, por escolha política, soldados prontos para o confronto com a polícia, que é colocado como um sistema repressivo, para que não dê um auxílio, uma proteção, mas na verdade dê repressão a quem mora nas periferias, né? Quem mora em Alphaville e coisa assim lá de São Paulo, né? E não. Aí pode xingar, botar dedo na cara, fazer o que quiser. E a polícia não faz nada, porque isso não é a culpa dos policiais também individualmente. Não, nunca é uma questão individual. Que é uma questão muito maior, sistemática, é do sistema como um todo. Que o Estado tem no seu órgão repressivo a polícia chega para matar, e aí a criança também, para se defender, já que qualquer um na periferia é taxado como criminoso, vira um soldado pronto para o confronto. Basicamente disso que ele está falando. Deixa eu ver. Vamos aqui. Vou pulando algumas partes, porque eu vou deixando aqui também, vou ver se consigo deixar algumas partes do clipe, né? Aqui, fogos de artifício, monstros não são seres mitológicos, são criados pelo egoísmo dos homens de negócio, as narinas não são tão fumadas. Está sempre criticando, apontando quem é o culpado, certo? Então não é uma falta de apontamento de quem é a culpa. Não, tem algum tipo de rap, algumas músicas aí que colocam às vezes uma crítica um pouco abstrata, sabe? Sem identificar, falam em sistema de forma abstrata, coisa desse tipo. Eduardo não é assim. Ele está dizendo, a culpa é do homem, são dos homens de negócios. Porque seu egoísmo, que só fazem ver o lucro, faz com que seja gerado todo um sistema desigual e todo um sistema desumano. Então ele está sempre apontando, não tem essa de que ele esqueceu ou ele faz uma crítica abstrata. Não, pelo contrário. Uma crítica muito arraigada ao materialismo histórico, por exemplo, no sentido de ser concreto, de ser real, de não tergiversar sobre nenhum termo. Tem outra coisa aqui que eu achei bem interessante. Ele fala da necropolítica. O que é a necropolítica? Tem um livro ali, um livrinho, né, do filósofo camaronês Achille Mbembe. Necropolítica, que é basicamente uma forma estatal de um Estado que visa a morte, de quem pode morrer, quem deve morrer e quem deve viver, certo? É um conceito também aí político, sociológico desse autor camaronês. Leia um livro, Necropolítica, é o nome do livro mesmo, Necropolítica, certo? Interessante também. Tem lá umas críticas ao conteúdo que tem lá, em uma coisa ou outra que ele poderia ter falado, mas é muito bom, e aquele bebê também é um pensador muito interessante. Por último, para eu não me alongar muito, pessoal, eu queria deixar aqui o seguinte, quando ele fala, por exemplo, que é a era do paramilitar. Da era do paramilitar com cemitério clandestino gerou mais Frankenstein. Romance gótico antigo, são incontáveis os futuros. Steve Jobs bebendo sangue como os Dráculas de Bram Stoker, enquanto Jorge Bram Stoker é o autor, né, do romance Drácula. E ele fala que são incontáveis os futuros de Steve Jobs, né, no sentido de que muito futuro perdido na periferia poderia ser aproveitado. Ele fala aqui também na letra, né, como Einstein não teria a condição de estudar aqui, sabe? De ser um gênio aqui. Por quê? Porque ele seria subaproveitado ou não aproveitado, ou ele morreria. É isso. E por último, quando ele fala
sujeito que só merece total repulsa, que é um tal de Jorge Paulo Lemann, burguês. Já começa por aí, burguês, né? Dono de meio de produção, basicamente tem sua riqueza, né? Basicamente não, tem sua riqueza à custa da exploração do homem pelo homem, que lucra mediante o sistema capitalista, veio da Suíça para cá para explorar, é isso. Ele fala o seguinte: enquanto Jorge Paulo Lemann pratica esgrima, crianças são agredidas por pedirem comida, vão ingerir o nutriente para o confronto, para degolar os que investem no Parque dos Monstros. Que é uma coisa que ele deixa muito claro também aqui, camaradas, nessa música especificamente, que é o seguinte: olha, vocês estão criando monstros, certo? Quando vocês que eu digo, né, no caso ele traz aqui, né, vocês que gerem o sistema, vocês que comandam o sistema, quando vocês não dão atenção pra gente, que somos também sujeitos de direito e sujeitos políticos, não somos atores que fazemos parte de um teatro e ficamos passivamente apenas assistindo, não, somos sujeitos políticos, e se vocês não nos colocam nessa situação, que por obrigação legal, inclusive, nós deveríamos estar, vocês estão alimentando monstros, e isso futuramente voltam contra vocês mesmos. Só que aí vocês colocam na TV depois reclamando. Vocês constroem, vocês formulam um monstro, criam um monstro e depois reclamam disso. Ou seja, não é bom para ninguém, entendeu? Esse sistema capitalista podre não é bom para ninguém. Claro, né, para quem é burguês aí que está lucrando. Só que isso também pode ser voltado contra eles. Por exemplo, numa revolta popular, pode ser voltado contra eles. Então, toda essa monstruosidade que eles criam é para isso. Por isso que também tem a faceta muito grande da ideologia de dominar, de docilizar, sabe? Para que a gente fique inerte, para que a gente não se mobilize politicamente. Que a mídia faz isso também com muita propriedade, ou seja, de forma muito enfática, sempre sendo contra causas populares. Por quê? Porque eles não querem a modificação do sistema, e Eduardo é totalmente contra isso. Ele quer o contrário, ele quer a modificação do sistema como um todo, para que a gente consiga ter o poder popular realmente consiga chegar até lá, até o topo, e modificar o sistema de forma que a gente tenha uma melhoria de qualidade de vida, a gente possa sobreviver, a gente possa viver com dignidade. Isso, por exemplo, é o que está na Constituição. Ele não está pedindo nada que não tenha direito, sabe? É isso. É basicamente isso. Beleza, camaradas? Eu vou tentar deixar aqui trechos, mas se não dá do clipe, pode ser da música, vocês ouvirem também. Mas escutem, beleza? Escutem. Peguem essa visão e, por favor, lembre de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Eu também não quis fazer um vídeo aqui tão longo, né? Que eu não sei como é que vai ser depois aqui e tal, com a edição, essa coisa toda. Mas eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixem aí nos comentários, comentem, curtam, se inscrevam e compartilhem, beleza? Sempre trazendo conteúdo bacana aqui. Tamo juntos e até a próxima.